Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, da disciplina de Redação, e no nosso sexto encontro, que é a aula de hoje, nós vamos estudar a dissertação e a argumentação. Conforme vínhamos conversando nos nossos encontros anteriores, nós estamos estudando os tipos textuais. Hoje, especificamente, vamos estudar a tipologia dissertativa, tá? E argumentativa, essa que é cobrada no Enem. Então, a aula de hoje é decisiva, a aula de hoje é muito importante e a aula de hoje a gente vai conversar muito sobre a redação do Enem, porque o Enem exige de você exatamente esse tipo textual. A gente já entendeu no decorrer dos nossos encontros a diferença entre gênero e tipo textual. Os elementos e os tópicos teóricos principais de uma redação. E também entendeu acerca dos três tipos elementares e básicos que temos. Todavia, hoje, mais especialmente, mais especificamente, nós vamos nos debruçar, nós vamos viajar pelo universo da tipologia dissertativa, argumentativa, que o Enem cobra de você, estudante, aluno e candidato. Vem comigo. Olha só. Observe bem, atentamente, essas dicas que eu trouxe aí para você, para que você faça um bom texto na hora da prova do Enem. Olha só. Dissertar é examinar criticamente uma questão. Geralmente o texto revela uma reflexão e não uma realidade perceptível. Veja bem, eu já falei para você anteriormente que o tema da redação do Enem, a exemplo dos anos anteriores, vai sempre abordar uma problemática, vai sempre abordar uma questão social. E cabe a você, candidato, estudante, aluno, solucionar essa problemática, tá? Então, os teus argumentos têm que estar predispostos, um após o outro, na confecção desse teu texto. E no final dele, assim como pede a competência 5, você, estudante, deve propor uma proposta interventiva. Melhor que não seja só uma, mais que uma, tá? Veja bem, olha só. Dissertar, na modalidade escrita, requer um esquema de raciocínio, uma argumentação coerente. Assim, pressupõe três partes. Vem comigo aqui ao quadro. Primeiro, observa aí. Introdução, apresentação do tema, desenvolvimento ou corpo, apresentação dos teus argumentos e a conclusão. Fecho a partir das premissas do desenvolvimento. O teu texto, querido aluno, querida aluna, candidato, candidata, vem comigo aqui ao quadro. Ele deve seguir, pessoal, essa orientação aqui. Veja bem, você tem para a produção do seu texto uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Veja bem, a introdução vai abarcar, comportar a tua tese. Vamos imaginar que o tema da redação do Enem de 2017, veja bem, se eu acertar, todos aí, a Polícia Federal não vai me prender, porque todos estão de prova que eu não sei de nada, estou chutando aqui, claro, que seja a redução da maioridade penal. Veja bem, você aqui na introdução deve escolher um caminho que vai seguir. Então, a tua tese vai a favor da redução ou contra a redução da maioridade penal. Essa introdução, pessoal, deve ter de 4 a 6 linhas. Professora, eu posso passar disso? Claro que pode. Aqui não é uma cerca elétrica, é simplesmente um limite estrutural. E um parágrafo. É importante que você atente para isso. Tá? Eu vou fazer com vários tipos de letras para você ficar prestando bem atenção. O teu desenvolvimento, pessoal, deve ter no mínimo 2 parágrafos e no máximo 3. Veja bem, eu costumo dividir os parágrafos de desenvolvimento em argumentos, de modo que você tenha 2 ou 3 argumentos para exemplificar, subsidiar, para explanar acerca desse tema. Se você é a favor da redução da maioridade penal, esses argumentos aqui, pessoal, do desenvolvimento, que preste bem atenção, é sempre a maior parte do teu texto, tá? Maior parte do texto, eles devem estar predispostos, de modo a corroborar com a redução da maioridade penal, se você for a favor.
Se você for contra, os argumentos vão corroborar, ou seja, vão defender que não se reduza. Então você não pode ter dois pontos de vista. Você não pode ser a favor e contra ao mesmo tempo. Você precisa se posicionar, porque é isso que pede, tá, uma das competências do Enem, ok? Veja bem, depois de feito isso, esse esquema, você vai começar a agregar argumentos para que suportem e sustentem a tua tese. Aqui cabe, pessoal, dados, exemplos, fatos, citações de uma autoridade no assunto, por exemplo, tá? Um filósofo, um pensador, tá? Um antropólogo, que vão sustentar o que você está querendo colocar aqui, tá? No teu desenvolvimento. E a conclusão é o desfecho. Mas aqui, pessoal, na redação do Enem, você precisa ter uma proposta de intervenção. Quando eu falo intervenção, eu falo em solução para o problema. Eu já falei para você que o tema do Enem é sempre um problema social. Dito isto, você precisa resolver esse problema. Professora, e quanto ao número de linhas? Veja bem, cada parágrafo de desenvolvimento vai ter de 5 a 7 linhas. Cada parágrafo, e não o teu desenvolvimento todo. De 5 a 7 linhas no argumento 1, 5 a 7 linhas no argumento 2 e 5 a 7 linhas no argumento 3, que seria o teu terceiro parágrafo. A proposta interventiva repete lá a quantidade de linhas, tá, da introdução. É claro que, lembra bem, a proposta interventiva vale 200 pontos. Isso mesmo, só ela. Então, se você dá para resolver o problema 3 propostas bem elaboradas, concatenadas, você vai conseguir certamente, tá, os 200 pontos. Então, é no último parágrafo da tua redação que está em jogo 200 pontos. Então, é importante que você tenha muita calma, muita paciência e elabore as propostas interventivas de maneira coerente, viáveis e de forma concreta e deixe de lado, isto é, esqueça essa coisa de tentar conscientizar. Conscientização não é proposta interventiva, pessoal. Conscientização é algo que se faz de maneira subjetiva. A conscientização funciona de maneira individual para cada um. Eu quero proposta concreta. Eu quero maneiras para resolver o problema. O que é que deve ser feito? Não vai reduzir a maioridade, então vai fazer o quê? Então é isso que eu quero. O que é que a gente pode fazer para que não se reduza? Ou o que é que a gente pode fazer para que se reduza a maioridade penal? Então, as propostas interventivas devem estar no teu último parágrafo, condensadas aqui. Elas valem 200 pontos. Então, esse aqui é o arquétipo, isto é, a estrutura, tá, da redação do Enem, que deve ter uma introdução, um parágrafo apenas, tá bem? Um único parágrafo e 4 a 6 linhas. Um único parágrafo. Aqui, tu podes fazer 1, 2 ou 3 parágrafos. No mínimo 2 parágrafos. Máximo 3. E a conclusão, 4 a 6 linhas também, pessoal, em um parágrafo apenas, tá certo? Tá entendido isso aqui? Vamos voltar lá para o quadro agora. Veja bem, olha só. Vamos adiante. Presta bem atenção ao que eu vou te mostrar aí agora. A linguagem da dissertação deve ser culta, correta, clara, precisa, original, variada e harmoniosa. Isso é muito importante, sobretudo para que você pontue na competência 1, que versa sobre a norma culta. Os tipos de dissertação. É importante que você conheça os tipos de dissertação. Ela poderá ser classificada, pessoal, em expositiva. O produtor das ideias utiliza fatos noticiados em jornais, revistas, rádios, televisão, enciclopédias, mas para isso você precisa ler, tá? Para isso você precisa ler e ler muito, tá? As informações são conhecidas, preste atenção à sua tela, de seu público-alvo e por isso mesmo inquestionáveis quanto ao conteúdo. Como o próprio nome diz, expõe os fatos, todavia não traz uma discussão no sentido restrito da palavra. É um fato, por exemplo, se a gente vai falar sobre corrupção no nosso país, não é estranho que os candidatos citem a Lava Jato. É de conhecimento público, é de conhecimento comum. Todo mundo domina esse conteúdo, tá? Se a gente vai falar de censura
tá? A imprensa de perseguição é de conhecimento comum que a gente rememora a ditadura no Brasil, certo? Então é um fato histórico que deve estar no teu texto. Se a gente vai falar, por exemplo, sobre o racismo, é de conhecimento comum que a gente rememora e remeta à época da escravatura, da escravidão no Brasil. Então é uma inferência histórica. Então a gente precisa utilizar esses fatos, esses dados, essas citações, esses exemplos que são de conhecimento comum. Não dá para inventar. Segundo pesquisas, que pesquisas? Que pesquisas são essas? Né? Ou então inventar um dado sem saber. Não dá. Né? Ou então jogar lá uma informação, uma reportagem da minha cidade. Não, não dá. Tem que ser algo de conhecimento nacional. Que quando você lê, o corretor lê, né? Quando o corretor for ler, ele identifique aquele acontecimento ali, tá? Vamos lá adiante. Tem também, tá, a dissertação argumentativa, que é essa que o Enem exige de você. Ocorre quando, ao descrever, faz uma reflexão sobre os temas propostos, usando pontos de vista pessoais, aproximando ou correlacionando elementos da realidade com a finalidade de que se chegue finalmente a uma conclusão. Ao dissertar, é considerado refinado. É quando o ponto de vista sobre os fatos abordados é crítico. Há evidências e juízos de valor que são trazidos à luz de forma sistemática. Então, na tua redação argumentativa, você precisa, né, correlacionar, identificar, organizar, né, fatos em defesa de um ponto de vista. Tá? Isso que pede, certo? Por exemplo, né, a competência 2, que pede para você colocar lá o teu texto dentro dos limites estruturais do texto, né, dissertativo argumentativo, e pede para que você defenda o ponto de vista, né, a 2 e a 3, elas se dialogam bastante, porque elas pedem exatamente que você faça esse diálogo com as outras áreas do conhecimento, defenda um ponto de vista, né, e articula o teu texto dentro dessa tipologia dissertativa argumentativa. Isso se deve, mais uma vez, eu retomo, aos hinos, às receitas de bolo, de miojo, hino de Palmeiras, tudo isso que era colocado na redação do Enem, mas agora já tem uma cláusula que impede o candidato de fazer isso, tá? Então, a competência 1 versa sobre a norma culta, a 2 e a 3 elas se mesclam, elas se misturam, mas ela pede que você faça inferências com outras áreas do conhecimento, defenda um ponto de vista dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. A 4 versa sobre a coesão e a coerência, e a 5 é a tua proposta interventiva. Quanto mais propostas você trouxer, melhor para você. Quanto mais propostas você colocar para resolver aquele problema, melhor para você. Lembrando que a competência 4 dialoga com a 1, tá, pessoal? E a 5ª, ela tem a supremacia de te dar 200 pontos sozinha. Por isso que as tuas propostas devem estar concatenadas lá no final, tá bem? Vamos adiante, então, para a mista, que faz as duas coisas. É considerada a melhor, né? Pois mescla os dois anteriores. Uma vez que, ao mesmo tempo que expõe os fatos, que podem transformar em exemplificação atualizada, também se permite que se argumente de maneira analítica, portanto crítica. Possibilita dessa forma a inserção de questionamentos e juízos de valor, elementos essenciais a qualquer texto dissertativo. Né? Eu gosto muito da argumentativa, que é que o Enem pede, é essa que a gente vai se voltar, né? É essa que a gente vai se debruçar para que a gente possa entender porque o Enem pede isso de você, tá bem? Olha só, os tipos de argumentos. Argumentar é a capacidade de expressar uma convicção, relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas, né? E soluções. Os teus argumentos, eles devem ser fiéis, eles devem ser inéditos, eles devem ser concretos e genuínos. Você não pode inventar nada. Foi isso que eu falei para você, tá? Então, para que você tenha argumentos, você precisa, tá, ter uma bagagem de leitura, certo? Argumento de uma autoridade, que é uma citação, é aquele que eu já falei para você, né? É algo que você pega da fala de outro alguém, né, famoso e que seja uma autoridade naquele assunto. Por exemplo, o tema é automedicação. Aí você pega um argumento do Dr. Drauzio Varella, ele é conhecido nacionalmente, tá bom? Argumento por causa e consequência, tá? Para comprovar uma tese, preste bem atenção. Investigam-se as causas e as consequências daquilo que se afirma, ou seja, os porquês e os seus efeitos. Então, veja bem, a desigualdade social se dá por conta de quê? De que temos um país discrepante. E em decorrência da desigualdade, a gente tem a consequência, que é a violência. Quem não tem quer ter aquilo que não tem e tira de quem tem. Então, você tem a causa, que é a desigualdade, que gera a consequência, que é a violência. Certo?
Vamos adiante aí. Argumentos de provas concretas. É a utilização de argumentos baseados em provas concretas, né? Demonstrado aí por meio de utilizações completas e domínio público. Aquilo que eu falei para você. É um conhecimento comum, é um conhecimento geral, tá? Vamos ao argumento de exemplificação ou ilustração. Além de enfatizar os porquês, é interessante o texto citar exemplos que apoiem os posicionamentos adotados. Então, se você tem, por exemplo, que o tema é a redução da maioridade penal, e você tem uma pesquisa, né, do IBGE que mostra que 70% da população carcerária é negra, devido ao quê? É uma inferência histórica. A nossa herança genética da colonização, a nossa herança histórica, genética não, perdão, nossa herança histórica, isso é um dado que fundamenta e sustenta a sua tese, né? Que reduzir, por exemplo, a maioridade penal, né, não vai resolver o problema, haja vista que menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil são cometidos por jovens. Então, essa é uma opinião, tá? Vamos adiante aí para que você entenda mais uma coisa. Eu tenho aqui agora, no meu livro, né, uma proposta para que você, em casa, possa produzir. É interessante perceber que eu já tinha mostrado para você, né, a hora de escrever aí, rapidamente para a gente finalizar o nosso encontro. Eu tenho aqui as seguintes afirmações. A primeira, a liberdade de imprensa é indiscutivelmente um pressuposto para o exercício da democracia. E o 2, eventualmente, em nome da liberdade de imprensa, o sensacionalismo de certas práticas jornalísticas desrespeita outros direitos e compromete a essência mesma dos princípios democráticos. Eu quero que você redija um texto dissertativo e argumentativo, pessoal, sobre o tema liberdade de imprensa, posicionando-se em relação às afirmativas acima. Então é importante que você leia, primeiro, o que é a imprensa, qual o papel da imprensa numa sociedade democrática, para depois produzir o seu texto dentro dessa estrutura que eu já acabei de apresentar aqui a vocês no nosso quadro, tá certo? No decorrer dos nossos encontros a gente vai dialogar mais sobre isso. Fica aí a tarefa de casa, tá? Aproveite para estruturar, tá, esse texto, certo? Aproveite para estruturar esse texto e aproveite também para refletir, tá, sobre a importância, por exemplo, de defender argumentos que sejam a favor da liberdade de imprensa, porque é com uma imprensa livre, sem ser ditadora, como que aconteceu na ditadura, que a gente consegue ter um país democrático e ter um país mais livre e que consegue conhecer as mais diversas opiniões, tá? E os mais diversos pontos de vista. Pesquisa sobre o assunto e depois produz o teu texto nessa tipologia dissertativa argumentativa. E aí organiza dentro dessa estrutura que eu vos apresentei, tá bem? Eu espero que vocês tenham compreendido todo o nosso encontro de hoje. Fique com o nosso material, com a nossa tarefa de casa e até o nosso próximo encontro.